refletiu sobre a oportunidade de estar vivo nessa dimensão humana? Muito bem-vindos a mais esse Grafocons, um programa que tem o objetivo de valorizar a literatura conscienciológica e os seus respectivos autores. Hoje teremos o privilégio, a honra de conversar novamente com a professora pesquisadora veterana da Conscienciologia, Daiane Roça. Seja muito bem-vinda, Daiane. Olá, Isabela, tudo bem? Então, agradeço aí o convite de poder estar aqui debatendo com você aqui no programa. Muito bom. Há algumas semanas atrás, a Daiane esteve presente aqui no Grafocons para debater conosco a respeito dos trafores, dos traços força. Hoje nós vamos falar sobre a oportunidade de viver. Daiane, conta para a gente um pouquinho aí dos bastidores dessa obra, que de antemão penso eu que tem a relação direta com esse momento que estamos vivenciando de isolamento social. Estou certa ou errada, Daiane? Está certa por um lado, mas o livro ele abrange mais características além disso, né? Óbvio que nesse momento a gente para pensar, né, e valorizar esse contexto de vida. Mas Certo. uma das perguntas centrais que eu respondo aí no livro é exatamente essa, né? Por que viver? Né? Então, vai além dessa reflexão só desse momento. Então, por que viver? Né? São perguntas, às vezes, que a gente encontra na filosofia e eu busquei responder nessa obra olhando muito pela vertente do paradigma da conscienciologia. Né? Então, esses conceitos que a gente fala do ponto de vista da evolução, do ponto de vista mais da multidimensionalidade, né? Da série de existências, então uma visão mais macro no sentido da vida que vai além daquela discussão que às vezes já aconteceu, né, no processo filosófico, né, em outras linhas do conhecimento. Ou seja, para as pessoas que estejam se deparando, né, pela primeira vez com o programa e com as ideias da conscienciologia, de que forma, assim, nós poderíamos resumir essa comparação dos questionamentos dos pré-socráticos lá na Grécia Antiga, quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para o nosso paradigma, o paradigma da conscienciologia. Quais as principais diferenças para a pessoa já começar a se familiarizar com o tema? Então, dentro da nossa abordagem, né, no sentido da vida, hoje a gente consegue ter uma visão de conjunto maior do que os próprios filósofos. Você citou aí a época dos pré-socráticos, né? Então, hoje a nossa visão de conjunto, do ponto de vista evolutivo, é muito maior. Então, a gente consegue ter um entendimento, então, das séries de existências, né, a serialidade existencial, então, o conjunto de vidas que nós já tivemos no passado. E hoje, na vida atual, nós somos o resultado disso, daquilo que a gente fez de positivo nessas vidas e também o resultado daquilo que, vamos dizer assim, foram os desacertos. Então, a vida hoje, né, esse olhar com essa vertente mais serexológica, do ponto de vista evolutivo mais amplo, traz um significado maior. Então, a gente sai daquela, vamos dizer assim, daquele modelo padrão, né? Eu vou nascer, crescer, estudar, me formar, me casar, ter filhos, construir uma árvore, escrever um livro e morrer. Né? Então, a gente vai além disso. Né? Então, por que viver no sentido de qual é a nossa responsabilidade ou aquilo que a gente precisa fazer nessa vida, ou seja, aquilo que a gente não pode deixar de fazer nessa vida. Então, a responsabilidade se amplia. Então, o livro ele vai falar de técnicas, né, nesse sentido. Como que a gente pode priorizar aquilo que é o principal, aquilo que é mais sério dentro desse contexto, mas com essa visão muito mais ampla do que, às vezes, nós mesmos tivemos na antiguidade. Essa sensibilidade quanto à oportunidade de estar viva, se manifestando nessa dimensão humana, quando que você se despertou para isso? Quando que você começou a refletir e ter sensibilidade para refletir a respeito disso, Daiane? Então, eu sempre fui curiosa no sentido de fazer perguntas relacionadas a isso, né? Esse lado mais filosófico. Então, no período que eu não era vinculada à conscienciologia, ou eu não fazia os cursos da conscienciologia, eu perguntava, mas se a gente morrer, né, ou dessomar, nós vamos para onde?
Aí alguém me dizia, você vai para o céu. Não, mas vou fazer o que no céu? Você fica lá esperando Jesus voltar. Eu, não, mas isso é muito pouco, tem alguma coisa a mais. A gente fica lá parado. E se isso durar séculos, eu vou ficar lá esperando? Então, assim, a minha natureza já era questionadora. Aí eu perguntava, mas e a criança? E se a criança, né, dessomar, muito pequenininha? Ela fica esperando. Mas não deu tempo dela viver, né? Não é justo, né? Então eu ficava com esses questionamentos já desde a adolescência. E aí quando eu acessei as ideias da conscienciologia, aí a minha cabeça parece que, né, abriu, né? A minha mente se expandiu e aí sim eu entendi, né, o porquê de viver e aí consegui fazer essa associação melhor entre passado, no sentido de retrovidas, e futuro, né? Então, no sentido de continuidade, né? A gente não está aqui por acaso, a gente renasce com uma missão de vida, temos trabalhos a serem feitos, atividades a serem cumpridas e quando dessomarmos, né? Ou seja, quando morremos, o trabalho continua, ou seja, há uma continuidade evolutiva. Então, não é uma coisa tão simples, né? E tudo aquilo que eu deixo de fazer hoje nessa vida, ou seja, eu desperdiço a oportunidade de viver, eu jogo para frente, é como se houvesse uma condição de acumulação, né? Então, o inteligente é eu fazer tudo o que eu puder para melhorar agora, para reciclar agora, para renovar agora, porque isso vai gerar, assim, frutos ou vai me dar um diferencial no sentido de continuidade, no sentido de futuro. Então, eu só entendi isso depois que eu fui estudar os conceitos da conscienciologia, os termos, né, esse paradigma que a gente trabalha na conscienciologia. Mas até então a minha visão era limitada a nascer, crescer, né, me casar, ter filhos, plantar uma árvore, escrever um livro e acabou, né? Então era praticamente só isso, né? Muitos desses questionamentos que a professora Daiane mencionou agora é comum a várias pessoas. Se esse for o seu caso, valeria como uma possibilidade aí de investigação pesquisística você realizar o teste dos intermissivistas. É só você colocar ali no Google, teste dos intermissivistas, que provavelmente já vai aparecer e você vai poder se familiarizar com algumas questões importantes, né? O próprio receio de morte, né? O fato de você não ter medo da morte, ou o fato de você questionar a respeito do sistema, da lógica da vida, de uma maneira mais crítica, com uma bagagem mais crítica, já pode, por hipótese, isso não é certeza, quem se intitula como intermissivista é a própria consciência, né? Não existe alguém que vá colocar o carimbo ali, mas por hipótese, você possa ter cursado os chamados cursos intermissivos, que são disciplinas aí pró-evolutivas que nós colocamos, né, que nós acessamos antes de ressomar nessa vida humana. E como é, Daiane, a possibilidade, o que norteia essa oportunidade de viver pelo paradigma da consciência? De que maneira nós podemos aprofundar essa oportunidade singular na vida humana pela ótica da evolução? Então, você tocou aí num assunto que é primordial, né? Vamos dizer assim que o curso intermissivo, ou seja, esse conjunto de disciplinas, esse conjunto de aulas, né, que muitos indivíduos fazem antes de renascer e aí vão se intitular, vão se autodenominar intermissivistas, isso aí já demarca muito desse novo sentido da vida, né? Ou assim, a oportunidade de viver muda completamente de sentido a partir dessa demarcação do curso intermissivo. Agora, além disso, a gente poderia pensar, né, que nem toda semente germina. Então, à medida que o indivíduo renasce, mesmo sendo intermissivista, mesmo tendo sido preparado, né, para conseguir dinamizar essa vida humana, a gente vai bater naquilo que nós chamamos das prioridades evolutivas. Então, se a gente não souber, dentro assim da vida, né, daquilo tudo que nos rodeia e que pode gerar uma série de dispersões ou nos levar para caminhos diversos, se a gente não souber priorizar aquilo que de fato é prioritário, aquilo que de fato tem relação com o que eu planejei, com aquilo que eu preciso corrigir em mim, de fato eu não vou conseguir dar, vamos dizer assim, não vou conseguir aproveitar a vida como deveria ser, né? Então eu acho que além do curso intermissivo,
ao renascer, a gente precisa prestar muita atenção nesses itens que nós vamos chamar das prioridades evolutivas, né? Então, ficar atento a isso. Quanto mais a gente pensar sobre isso, mais a gente se mantém na estrada principal da vida, vamos colocar dessa maneira, né? Então, às vezes a gente vai um pouco para o acostamento, mas a ideia é que, com as prioridades evolutivas, a gente se mantenha no curso principal, né? Seguindo ali sempre em frente, né? Então, acho que esse é um item que vale a pena destacar. E qual foi a lógica que você estabeleceu para traçar a metodologia que facilitasse o entendimento das prioridades, o diagnóstico de prioridades? Então, eu acho que eu vou falar assim de maneira geral como eu estruturei o livro para daí chegar nessa sua pergunta, que eu acho que ajuda, né? Então, assim, eu começo a falar no livro da vida em si, o significado da vida, a reeducação recíproca, né? O poder da gente conviver um com o outro e o que isso gera. Então, eu vou primeiro fazendo essa introdução, depois eu entro na ressomática em si, ou seja, quais são os elementos que embasam o ato do indivíduo, o que acontece com o indivíduo na hora que ele renasce nessa vida, né? Então, tem a mesologia, tem a família, o restringimento, o próprio corpo, enfim. Então, eu abordo essas questões, aí eu entro no aspecto da renovação consciencial, ou seja, as técnicas de reciclagens, né, que a gente fala bastante na conscienciologia, o passo a passo dessas técnicas. Vamos falando de antagonismo à vida, né, ou seja, tudo aquilo que desvia do caminho. Então, por exemplo, às vezes o processo da depressão, da interiorose, do próprio suicídio, isso tudo é abordado no livro. Aí nós vamos chegando na proexis, né? Então, o que é a proexis, né? O que interessa o indivíduo entrar nesse, vamos dizer, na estrada principal da programação existencial, e dentro disso, o que ele precisa, dentro das prioridades evolutivas. Aí a gente chega na sua pergunta. Então, aí dentro disso eu vou falar da autodesassedialidade, do estado vibracional, ou seja, o domínio das energias, a independência financeira, o próprio desenvolvimento do parapsiquismo de uma maneira geral, a TENEPS, que é uma técnica de doação das energias, e ressalto o voluntariado, né? A importância da gente estar vinculada a pessoas que defendem as mesmas ideias. Isso fortalece as ideias e, ao mesmo tempo, nos fortalece. É como se a gente sustentasse um grande, vou chamar de holopensene, né? Holopensene positivo, assistencial juntos. Então, esse item está dentro desse universo das prioridades evolutivas, né? E aí, como é vida, né? Depois que eu falo das prioridades, eu tenho que falar da dessoma, né? Então, o que é o processo da dessoma? O que acontece, né? O que a pessoa precisa lidar? E por último, para a gente não terminar um livro que chama Oportunidade de Viver, com uma temática triste, né? Que é a dessoma, a gente volta para o assunto da evolutividade. Então, o livro ele tem essa sequência desenhada, né? E aí tudo que tem relação com o ato de viver é abordado dentro desse conjunto de ideias. E é uma oportunidade também da gente sair da aleatoriedade, você concorda? A partir do instante que a gente organiza as nossas prioridades, o nosso senso evolutivo, fica mais fácil de compreender como estamos administrando o nosso tempo. Não existe mais o desperdício, né? O desperdício consciencial, ele é substituído pela vontade de viver. Sim, perfeito, porque se deixar, às vezes a gente vai se perdendo, né, naquilo que a vida oferece, vamos dizer assim, nos prazeres da vida, e aí às vezes a gente vai dispersando, ou desviando, ou ficando alienado daquilo que realmente a gente se planejou para nascer, né? Então, nesse mar de oportunidades, né, que às vezes ao renascer a gente encontra, a gente vai seguir por qual caminho, né? Então, acho que o paradigma da conscienciologia nos ajuda, e na hora que eu desenho, né, toda a abordagem da oportunidade de viver, eu vou mostrando para a pessoa como é que a gente fica nesse paradigma, como é que a gente pode viver dentro desse paradigma e organizar, né, o nosso estilo de vida e ser feliz, né? Então, às vezes o pessoal pergunta: mas vocês da conscienciologia são pessoas muito tristes, né? Vocês só estudam, só voluntariam, só fazem curso, né? Ou só dão curso, né?
E aí eu falo, não, é o contrário, a gente sente prazer nessas Sem coisas, isso dúvida. deixa a gente bem, realizado, né? Você volta para casa depois de um curso, assim, vamos dizer assim, num estado de maior quantidade de energia, nós vamos falar que é no estado de primener, né? E nós vamos acumulando esses ciclos, né, de estados positivos de energia, e assim, é totalmente o oposto, eu não preciso, vamos dizer assim, do copo de cerveja para sentir bem, né? A gente se Sem sente dúvida. bem fazendo coisas que dão prazer a longo prazo. Então, acho que o livro Oportunidade de Viver, ele aborda exatamente esse assunto, né? Então, quem quer mudar de vida, quem realmente quer sentir uma felicidade mais prolongada e se planejar, né? Se existe, então, outras vidas, então que eu me planeje para a próxima de uma maneira melhor a partir dessa, né? A partir dessa vida. Então, acho que a Muito tônica é bom. muito essa. Não, excelente. E até na própria literatura conscienciológica reforçamos muito isso, né? Que o intuito não é convencer ninguém, né? A nossa própria vivência teática e o que experienciamos das ferramentas dentro da ciência é a maior propaganda que temos, né, Daiane? A nossa vivência teática, eu acho que é a principal propaganda que temos. Exatamente, é a pessoa olhar para a gente e pensar, nossa, mas como que essa pessoa fica bem com esse estilo de vida, né? Então a gente fica bem com um estilo de vida diferente porque a gente está aproveitando oportunidades que talvez outras pessoas não estejam dando atenção. Então a gente quer chamar atenção para esses outros aspectos, né? Que geram, vamos dizer assim, uma felicidade, um bem-estar que é mais duradouro, né? E quanto aos bastidores do livro, como que você estruturou? Uma curiosidade. Você já tinha estabelecido a sua linha proexológica, sua linha do tempo, e disso surgiu o livro, ou você fez de forma concomitante? Não, na verdade, eu fui fazer um curso que o CAEC oferecia na época. Hoje em dia, quem oferece é a Unescom, né, que é a associação que reúne os escritores da Conscienciologia, e o curso era Formação de Autores. Eu fui fazer esse curso em 2006. Então, em 2006, eu queria escrever um livro. Então, eu tinha essa decisão. A decisão é, eu vou escrever um livro. Mas eu não sabia que tema, não sabia que jeito eu ia escrever esse livro, não sabia que linha eu ia seguir, não tinha a menor ideia. E esse curso Formação de Autores, ele foi me ajudando a estruturar e a organizar. E principalmente foi no curso que eu defini o tema. Então eu comecei com uma ideia bem genérica, e aí tem um momento no curso que você precisa definir, né? Qual é o título do seu livro? O seu livro vai chamar o quê? Né? Então, aí o título que eu chamei inicialmente, todo mundo olhou e falou, não, esse título está muito amplo, não é esse título. Aí eu fiquei arrasada, né? Nossa, não consigo nem pensar nem num título de um livro, tal, né? E aí eu lembro que na época existia a epígrafe, eu tô lá, eu falei, eu vou olhar os títulos dos livros para eu ter ideia, né? Ideia de pensar no meu. Aí tô lá olhando aqueles títulos todos, e aí eu tenho uma experiência parapsíquica, uma clareaudiência. E a clareaudiência foi exatamente assim: escreve sobre oportunidade de viver. Então foi tão alta a clareaudiência, que acho que era para eu escutar mesmo, que eu virei para trás, assim, para olhar para ver se tinha alguém falando mesmo, né? E aí foi impressionante. Na hora que eu coloquei esse título no livro, aí eu conseguia de fato escrever. Então eu tinha um rascunhão, né? E aí eu consegui organizar minhas ideias, só que assim, consegui não foi de uma hora para outra, né? De 2006 esse livro foi ficar pronto em 2012, no final de 2012. Aí eu Por quê? mandei para editares em 2013 e aí ele saiu em 2014. Então tem uma longa estrada, né? Por quê? Essa trajetória foi pela pesquisa ou algumas questões aí da sua vida intrafísica que fizeram com que postergasse aí mais a... Boa pergunta. Eu acho que foi um conjunto disso tudo que você está falando. Então, é a vida, né? Então, conseguir se organizar em trabalho, conseguir se organizar em termos de voluntariado, né? As atividades da vida mesmo, a rotina da própria vida em si, e a própria pesquisa, e eu recuperar vamos dizer assim, aquelas habilidades mais relacionadas à escrita. Então, aqui eu demorava mais tempo
para gerar ali uma ideia, para escrever alguma coisa, do que hoje eu demoro. Então, eu precisei fazer isso. Então, houve um esforço aí, um investimento ao longo desses anos para o meu cérebro mudar, né? O meu estilo aparecer. Então, demorou um tempo. Aí, 2012, no finalzinho, ele ficou pronto, aí foi o tempo de mandar para a editora, aí tem todo o processo de revisão, diagramação, né? Aí, em 2014, ele saiu. E qual foi o feedback que você tem sentido? Qual é, né? Porque o livro está circulando por aí. Dos leitores, das itinerâncias que você já realizou, qual é a devolutiva que você tem sentido por parte dos seus leitores? Eu já ouvi várias coisas, então eu já tive pessoas que encontraram comigo e me falaram: ah, eu li seu livro 3 vezes, né? Eu estava preparando uma palestra e eu li 3 vezes. Eu me senti lisonjeada da pessoa ler meu livro 3 vezes, né? Achei o máximo. Aí já encontrei outras que me disseram: ah, eu andava com seu livro no carro, no meu carro, e aí quando eu via que a pessoa estava meio depressiva, meio mal, eu dava o seu livro para a pessoa ler. Aí eu achava isso o máximo, né? Então eu fui recebendo vários feedbacks nesse sentido. E aí eu fui vendo, eu fui entendendo como que o livro trabalha além da sua pessoa, né? Então às vezes a pessoa conversava comigo e nem associava que eu era a Daiane do livro Oportunidade de Viver. Às vezes depois de 1 hora de conversa, a pessoa perguntava: mas espera aí, você é a Daiane daquele livro, né? Aí eu sou a Daiane daquele livro. Então aí é engraçado essas coisas, né? Aí você vê que o livro ele vai funcionando por você. Você já está fazendo outras coisas, mas o livro está lá funcionando, né? Está gerando assistência no nível dele, né? Então esses foram os feedbacks assim que mais me impactaram. Então eu achei bem positivo. Né, E é uma característica da policarmalidade, né? Você já está atuando numa assistência e o livro tá lá fazendo assistência dele pelo cosmos. Exatamente, ele vai funcionando além da sua pessoa, né? Muita gente vai ler ali o livro, vai lembrar do título, mas às vezes não vai nem lembrar do autor do livro. Então você já vai treinando como é que é fazer assistência sem ficar esperando o retorno, né? Então é interessante que o livro ele ajuda a treinar isso também, né? Sim. Agora, Daiane, mesmo a gente observando, vislumbrando esse período de isolamento social pandêmico pela ótica do paradigma consciencial, pelos desafios da Reurbex, é impossível a gente não assumir que é uma situação delicada e que exige de nós um nível de adaptabilidade grande, de todos nós, mesmo atuantes de forma lúcida na reurbanização planetária. Agora, falando especificamente das pessoas que por vezes se sentem queixosas em relação a essa fase, se sentem tristes ou sem um vislumbre de sentido de vida. De que maneira, o que desse livro, A Oportunidade de Viver, poderia trazer? Alguma informação que você acha que seja pontual dessa literatura para esse momento presente? Eu acho que assim, o que a gente poderia ressaltar é o próprio sentido da vida em si mesmo, né? Então, na hora que a gente entra nesse processo de isolamento aí social, você tem a oportunidade de ficar mais em contato com você mesmo, né? Então, há uma oportunidade da gente fazer mais reflexão, da gente se conhecer, da gente sentir mais como são as nossas energias, como é que a gente reage a esses conjuntos, né, de situações, e ao mesmo tempo sopesar, né? Então, se eu dessomasse hoje, eu já fiz tudo o que eu precisava fazer? Ou eu estou em dia, né, com aquilo, a minha idade corresponde àquilo que já daria para fazer? Então, essa reflexão ela já é por si só impactante. Né? Se a pessoa ela percebe que ela está meio atrasada, então ela pode aproveitar até esses momentos de isolamento para colocar em dia algumas coisas. Então, o sentido de vida muda totalmente, né? Então, eu vejo muito dessa maneira. Eu, particularmente, tenho aproveitado bastante esse período e eu tenho trabalhado mais até do que antes. Eu estou até brincando com os meus amigos que eu vou pedir férias depois que o isolamento social acabar, né? Tamanho o nível de dedicação que a gente está precisando ter para manter as coisas em dia. Esse senso de utilidade é que confere a nós a alegria de viver, né? A oportunidade de estar vivo.
Exatamente. Eu acho que tem uma frase, eu não vou lembrar exatamente como o professor Valdo fala, mas ele faz essa relação que você fez, né? Na hora que a pessoa está lá chorando, ele fala, reaja, né? Enxuga essas lágrimas, né? A vida é para isso mesmo, enfrente as adversidades, né? Então ele dá esse puxão de orelha, assim, essa injeção de ânimo, né? No sentido, reaja, enxuga essas lágrimas, né? Vamos em frente, né? Arregace as mangas e vamos trabalhar, né? Então, de certa maneira, quando eu mexi com esse assunto, né, da oportunidade de viver, eu também quis dar esse tom, né? Então, não adianta a gente ficar muito sucumbir, né, a certos processos depressivos ou depreciativos nesse momento, né? Acho que o principal é reagir, enfrentar aí as coisas, né? E os resultados vão aparecer ao longo do tempo, né? Isso é o principal. E quem quiser assistir, quem quiser aceitar essa sugestão, acho que vem em excelente oportunidade, que é uma leitura casada desse livro, Oportunidade de Viver, com o Mega Trafora, hein, Daiane? Quem quiser dar um upgrade aí, novas perspectivas, reperspectivar essa fase de isolamento social pandêmico, são duas literaturas ali que podem se encaixar com uma luva, você concorda? Com certeza. Eu acho que a pessoa lendo essas duas obras, é óbvio que, né, eu vou estar puxando sardinha, né, na condição de autora, mas Sim. ela vai passar por momentos de reflexão, assim, que talvez ela não tenha feito antes. Então, eu acho que as duas obras ajudam muito nesse sentido. Eu achei aqui o trecho que eu queria mencionar, eu vou ler, porque eu acho impactante, eu acho que resume um pouco a tônica do livro. Tá. A frase é bem assim, ó. Recompõe o rosto, reaja, né? Viver é reagir a cada momento constrangedor, a toda circunstância aflitiva, a qualquer contratempo inesperado, para se respirar a plenos pulmões, sedimentando as obras remissoras. Então, essa é uma fala do professor Valdo Vieira que embasou toda a tônica desse livro da Oportunidade de Viver. Eu acho que essa frase, ela nunca foi tão importante para a gente, igual esse momento, para dar força, dar ânimo, né? E a gente reagir fazendo ali, tomando todos os cuidados e precauções necessárias, mas seguir em frente, né? Fazendo o que precisar ser feito aí nesse período de isolamento social. Muito bom. Daiane, como que a gente faz para adquirir o livro Oportunidade de Viver? Então, é só acessar o site da Shopcons. Lá você pode encontrar várias obras, além da Oportunidade de Viver. A gente tem a obra Mega Trafora e outras obras da Conscienciologia. Então, isso pode ser acessado pela internet e aí as compras podem ser feitas de maneira virtual. E se você não mora em Foz, vai receber seu livro na sua casa pelo correio. Muito bom. Olha que você tem aí uma quantidade fantástica de leitores, que muitas pessoas se sintam aí agraciadas, acolhidas com as suas obras. É uma alegria ver cada mini peça atuante, produtiva, porque o grupo inteiro ganha com isso, né, Daiane? Todos nós ganhamos com isso, quando um amigo intermissivista resolve se posicionar. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente ganha, o amigo ganha, o nosso entorno ganha, né? Como se as energias ao nosso redor fossem fortalecidas por esses posicionamentos, vamos dizer assim, evolutivos, né? E mais cosmoéticos. Você está perfeitamente correta. Maravilha. Muito obrigada por mais essa participação e aguardamos novos livros, hein, Daiane? Vai demorar um pouquinho, mas, né, quem sabe daqui a alguns anos a gente tem outro lançamento aí, né? Mas Muito bom. agradeço muito aí a oportunidade e boa sorte aí no programa aí de vocês também. Muito obrigada. E você aí de casa, muito obrigada também por mais essa edição do Grafocons, pela sua companhia, pelas suas energias, ótimas reflexões, boas projeções e até a próxima edição do nosso programa.